Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que noise. se salga afuera. Make some noise. Esse é o Fazendo Barulho, começando aqui na sua rede de vida de televisão, e estamos continuando o nosso itinerário quaresmal, mas é claro, com a pausa agora para meditarmos hoje o nosso Pai Glorioso São José. Estamos dentro da novena de São José aí. Você que está nas várias paróquias do Brasil já está vivendo essa vibe. Eu ainda mais estou aqui no Ceará, onde nós temos o padroeiro São José. Vai ser feriado e tudo vai ser uma maravilha. E é claro que esse santo maravilhoso, ele nos inspira de diversas formas. E por isso nós vamos ter hoje um programa super familiar para falar sobre família. Vou receber aqui a Lúcia Studart e o Lupécio Menezes, são da comunidade Shalom aqui de Fortaleza. Vão trazer a Laís e o Alexandre, que são filhos dele. Eles têm um ministério maravilhoso ajudando as famílias a cultivarem o amor entre elas, sobretudo no que diz respeito à vivência santa do seu matrimônio, a vivência santa do ato conjugal. Isso tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com ser um pai também justo, inspirado, forte, como São José, que cuidou da Sagrada Família de Nazaré como ninguém. E no musical de hoje, Chico Martins, do Missionário Shalom, vai estar acompanhado pelo Israel Filho, e já vamos começar fazendo aquela homenagem a São José. Daqui a pouco eu vou acolher eles. Vamos começar de música. Ele está aqui comigo, trouxe ele lá de casa, maravilhoso. São José, valei-me, São José, Fazendo Barulho está só começando. São José, eu queria ser como tu, homem santo, homem de fé, que agradou a Deus. São José, tu obedeceste ao Pai e acolheste com perfeição a Mãe do Salvador. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Então vamos seguir nosso programa maravilhoso hoje, dedicado a São José, que nós vamos celebrar no próximo dia 19, São José, esposo da Virgem Maria. Eu trouxe a minha imagem maravilhosa lá de casa, uma confusão, meus filhos não queriam que eu levasse, mas ela vai voltar para casa sã e salva, né? Ela representando essa paternidade. Ele foi pai, pensa numa intimidade. Eu tenho tanta raiva que às vezes o pessoal só recorre a São José para pedir coisa, né? Pedir dinheiro, pedir passagem, pedir um monte de coisa. O homem é mestre de oração, o cara ali, oração, intimidade com Jesus e Maria, né? E Santa Teresa, né, que é a nossa mestra de oração, descobriu isso. Quero apresentar os nossos convidados, Lucinha e Lupécio, a Lúcia Studart e o Lupécio Menezes, mas aqui na comunidade Shalom, eles são irmãos queridos dos primeiros tempos ainda. A gente chama de Lupécio e Lucinha, e eu quero trazer essa intimidade para vocês também. Fiquem à vontade. Casal maravilhoso, batalhador, muitos frutos, muito agraciados por Deus. Lupécio, seja muito bem-vindo, boa noite. São José, né? Essa grande luz, num tempo onde a paternidade está tão comprometida. Boa noite. Boa noite, Diego, tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer nós estarmos aqui, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre juntos, no amor e na dor, como São José sempre se colocou diante de Deus. Boa noite, Lucinha, seja bem-vinda. Boa noite, querido. Estamos aqui, no São José, conosco, tudo é possível. A gente estava lembrando aqui nos bastidores, né, Lupécio, que São José, ele é esse farol para as famílias, mas
tem um acontecimento lá nas aparições de Fátima que muita gente não percebeu, não lembra, não sabe. São José apareceu em Fátima. Foi Pois isso? é, né? Poucas pessoas sabem, né, dessa aparição, que foi no dia 13 de maio, foi o último dia que Nossa Senhora apareceu em Fátima. No caso dele, 13 de outubro. 13 de outubro, Isso. exato. Né? E não apareceu só ela, mas São José e o Menino Jesus, né? E assim que eles apareceram, né, eles abençoaram o mundo, né? Daí, quando eles acabaram de abençoar, aí veio a dança do sol, o grande milagre. Então, o sol subia, descia, dançava e o pessoal pensava que o mundo ia acabar naquele momento, né? Depois disso, teve as outras mensagens deixadas por Nossa Senhora, né? Mas, ao longo dos 40 anos, o Monsenhor Cicerone, né, estudou sobre os milagres do sol, né, e viu, né, o mau presságio, né, se nós não aderíssemos à paternidade que vem de Deus através de São José. Então, viria um grande desastre. E depois disso a gente sabe o que é que está acontecendo na humanidade, né? Então, esse grande silencioso santo, né, que nos ajuda muito. Outro dia nós estávamos rezando, né, com os homens, e Deus dizia que os homens segurassem o cajado, né, exercesse a paternidade que vinha de Deus, né, e que multiplicasse, não só exercesse, mas multiplicasse para que o mundo conheça o verdadeiro sentido da paternidade responsável que vem do coração de Deus. Lucinha, como é que vocês se veem inserido nesse mundo, né? Vocês estão em missão há tanto tempo, né? Você aí à frente também do Plafan aqui em Fortaleza, né? Que ensina as famílias a fazer um método de planejamento familiar, que a gente vai falar ainda, né? Mas a gente vai falar dessa missão específica. Mas fala um pouco da missão de vocês, né? Como vocês conheceram, se vocês sempre estiveram inseridos no contexto da igreja, como vocês foram iluminados, né? Fala pra gente. Então, né, Deus pega os piores, né? Eu percebi. Você percebeu, né? Então, a gente, quando casou, não tinha experiência mesmo. Mas logo depois, assim, de uns 3 anos, a gente teve uma experiência com Deus num seminário de vida no Espírito Santo. Nós éramos de outra comunidade, comunidade Face de Cristo, comunidade irmã, né? E, na época, quem tinha, assim, seminários para casais, era mesmo a Face de Cristo. O Shalom era muito jovem, né? E aí, a gente fez essa experiência e depois teve uma palestra sobre o método Billings. E nessa palestra eu simplesmente me apaixonei, né? Na época a gente usava pílula, né? Eu usava pílula, me fazia muito mal. E quando eu vi a oportunidade, né, de conhecer algo que me faria bem, biologicamente falando, né? Eu não tinha nem muita noção do que era aquilo, né? Do que era usar o método, do que era caminhar nesse novo estilo de vida natural, né? E aí eu me surpreendi, porque não foi só biologicamente que o método me atingiu, porque ele me transformou realmente. Uma mentalidade foi se formando e, com isso, a gente não conseguiu mais ficar parado. A gente queria levar para os outros também. Você estava nesse dia aí, nesse retiro também? Sim. Como é que você entrou na sua cabeça? Você achou estranho? Você achou com a iluminação assim? Como foi que você viveu esse momento aí? Né, a Lucinha, ela sempre, eu acho que Deus fala primeiro para as mulheres, né? Não sei se é através da Gabriela que fala para você, acontece, né? muito, Então, assim, a minha conversão veio através da mãe dela, né? Que por sua vez veio através da minha esposa também, né? Nesse dia eu estava, acredito que o pátio estava cheio, né? O primeiro dia, não sei o número de pessoas, mas estava bem cheio, né? E depois elas estavam de férias, né? A irmã Marta e a Heloísa Pereira, na época. Hoje a Heloísa Pereira é a presidente do Semplafan no Brasil, foi o órgão oficial que o John Billings confiou ao Brasil, né? Então, aí ela aproveitou e fez um mini curso de 3 dias. Então, no primeiro dia estava cheio, o segundo dia foi diminuindo, o terceiro dia, quando foi no 4º dia, sobrou 5 casais. Eu cheguei para a irmã e disse: irmã, cadê o povo? Eu era
convertido, né? Eu fiquei apavorado, pessoal porque tinha aquela faltado, experiência foi muito forte para a gente. Olha, o céu chegou na terra para a gente, né? A Lucinha sempre ficava muito nervosa porque tomava pílula, né? Enfim. Aí ela disse, calma, eu vou rezar uma Ave Maria e entregar a Nossa Senhora, mas esse pequeno grupinho que vai florir. Então, isso foi há 34 anos atrás, e nós passamos por muitas dificuldades, mas nunca nos faltou a graça de Deus. Né? Nós podemos dizer que nós somos a voz do São Paulo VI. Né? Eu ia falar dele agora, Lupes, porque vocês estão vendo aí que a experiência da Lucinha e do Lupes passou muito por essa dimensão de tomar consciência do pecado, né, através do uso de anticoncepcional. E você viu até que o pessoal deixou de frequentar o retiro, o pessoal foi-se embora, né? Aliás, muita gente pode ter ido embora, agora também, né? Deus abençoe, volte logo. Mas, olha, muita gente não sabe, mas na época do Paulo VI, né, que ele publicou o Manem Vitae, foi uma confusão muito grande, porque ele consultou várias pessoas, né? Ele perguntou, olha, eu estou querendo fazer uma posição oficial aqui da igreja contra isso na década de 60, né? 68. Contra os anticoncepcionais, aí consultou algumas amigas, consultou o povo, e o pessoal, não faça isso não, tem que ter outra posição pastoral, não sei o que. Aí ele rezou, iluminou e disse, vou publicar, publiquei, né? E dizem, as testemunhas estavam lá, que no outro dia, que ele foi tomar o café da manhã, muita gente que trabalhava com ele tinha simplesmente deixado de falar com ele. Imagina, o Papa tomou uma decisão e ele se vê assim, sozinho. Isso quer dizer, gente, que é uma coisa muito grave, né? É uma coisa que realmente mexe com as pessoas. Mexe até hoje. Mas não mexe com as pessoas por acaso, porque realmente mexe no céu, né? Mexe com as coisas divinas. Na realidade, foi um negócio muito novo, né? Porque estava explodindo em 1960, 1º de agosto, se eu não me engano, foi criada a pílula anticoncepcional. Então, o mundo ele estava todo virado. E muitas pessoas, inclusive pessoas importantes, teólogos, apoiavam, né? Mas foi o primeiro sínodo da igreja, né? Foi depois do Concílio Vaticano II, né? Mas foi o Paulo VI, São João Paulo VI, como é que se diz? Convocou esse concílio. Eram 200 bispos, né? E ele pediu que desse uma resposta sobre esse documento que ele ia lançar em junho de 1968, se eu não me engano, né? Ou julho, né? E de 200, 25 responderam. Os outros não responderam. Dos 25... 175 ficaram calados. Ficaram calados. Dos 25, só 7 apoiaram. E o resto não apoiaram. E desses 7, foi o bispo Futon, que agora ele é Futoxim, né? Sim. E, pasme, São João Paulo II, ele não podia estar de fora. Não, São João Paulo II é maravilhoso, né? Então, se for botar na proporção, ficou quantos por cento? No final das contas, foi o mesmo tanto que ficou no retiro de vocês, né? Foi todo mundo embora, ficou vocês dois. Foi. E até hoje no ministério. Quando ele proclamou, ele passou diante do Santíssimo a noite toda. E a pergunta que ele fazia, o que eu devo escolher para o bem das almas? E ele disse que as primeiras luzes da manhã veio como uma convicção e escolheu o senso natural. Né? Daí ele recebeu uma carta no mundo todo jogando pedra. Né? Um cardeal depois vai dar um testemunho que foi a última encíclica que ele escolheu, que ele proclamou. Ele assinou a sua própria Páscoa. Né? A gente não sabe por que, né, os papas são santos, porque eles passaram por tudo isso, né? Mas a gente sabe que isso é verdade, isso é palpável. A gente sabe que nós estamos no caminho certo. Já pensou se não fosse essa encíclica para os cristãos? Nós não estaríamos fazendo a vontade de Deus. Né? Então, depois a gente pode entrar no nosso testemunho e saber que a nossa quarta filha, ela não
ela não ia nascer, porque o médico disse que a Lucinha ia morrer. É um tema pesado, né? Na verdade, você falou que João Paulo II assinou a própria Páscoa. Eu me lembrei daquela passagem que daqui a uns dias na liturgia a gente vai ver que Jesus tomou o firme propósito, né, de entrar em Jerusalém. Isso significava que ele dizia, pô, eu vou para a cruz, né, entregar a vida livremente. Ele estava ali totalmente consciente. Era uma entrega. Do que ele ia fazer, uma entrega. Lucinha, vamos voltar para o retiro que vocês foram iluminados, o resto foi embora. Foi. E aí, como foi que você se percebeu ali? Vamos ter que dar nome às coisas, tá? Você se percebeu, estava no pecado. Isso. Mas ao mesmo tempo você percebeu que existia um Deus, existia uma verdade, estava ali. Como foi a primeira conversa de vocês? Vocês se olharam na hora e falaram assim, rapaz... Eu disse, é isso que eu quero, né? E aí larguei a pílula naquele dia. Naquele dia eu joguei fora. Eu disse, eu não quero mais isso. E a gente começou esse caminho de estudo, né? A gente passou com esse grupo 1 ano rezando, né? E Deus foi iluminando, porque a partir do momento que a gente muda, né, para a vontade de Deus, outras coisas vão sendo clareadas, porque Deus vai colocando ordem na nossa vida, na nossa sexualidade, na forma de nos comunicarmos, né? Houve entre nós maior harmonia. Daquele grupo, o pior casal éramos nós. Você falou no começo. Isso é verdade. Né? Aquela que Deus escolheu as piores, né? As mais pecadoras, isso é real. Daquele grupo não tinha pior casal para ser escolhido. A gente brigava no meio do povo. Você tinha pancadaria grande? Não, pancadaria não, mas assim... A gente se arranhava, né, bastante, mas pancadaria não. Nunca, né? Mas assim, Deus foi transformando, né? E esse grupo fez um pacto de 1 ano, né, estudando para que a gente pudesse dar credibilidade aos outros e sem engravidar. 1 ano. Então foi 1 ano de muita oração, aprovação, de encontros. A gente se encontrava semanalmente para rezar, para estudar, porque a gente não tinha internet. Vamos lembrar isso é em 1993. Né? Então, era só um livro. A gente só tinha um livro para estudar. A boa vontade de Deus. Pronto, era o que a gente tinha. Mas tinha uns livros bons, não tinha? Tinha, era o livro. O método Billis, só. Aliás, a maioria dos livros bons que existiam antigamente não estão mais nem republicanos, né? Eu achei uns aí, estou até guardando, né? A Gabriela disse que eu estou levando mofo para dentro de casa. Oh, meu Deus. Não, mas esse aí foi reeditado. Ah, isso é reeditado? Foi. Qual livro? Indique logo aí. O método Billis. Exatamente esse. Foi feito pela doutora Evelyn Billis, né? Que ela, antes de morrer, ela reeditou, trazendo assim algumas alterações na metodologia, né? Mas o método em si se preservou. Mas assim, vamos falar aqui, o que de objetivamente está errado com a pílula anticoncepcional? A gente precisa falar disso porque... É verdade. Porque senão, né? Então, a pílula nasceu para acabar com a família. Primeiro, acabando com a mulher, né? A pílula, ela tira da mulher a sua fertilidade. Ela tira da mulher o conhecimento do seu próprio corpo. Ela tira da mulher a naturalidade. E ela traz para a mulher malefícios, né? Não só espirituais, porque esse aí nem se fala, mas biológicos mesmo, né? Porque ela traz doenças. Ela pode trazer a tromboses, né? Traz também irritabilidade, depressão, câncer. Olha, se a gente for ler a bula, ninguém tomaria a pílula. Mas a lavagem cerebral foi tão grande que se você disser hoje, né, no meio médico, isso da pílula, que é uma realidade, muitos médicos ainda não aceitam, né? Só tem a pílula para receitar como se fosse ela uma fórmula mágica para solucionar todos os problemas da mulher, e não é. Graças a Deus, né, ao longo de mais de 70 anos, né, o método Billis vem sendo uma opção para os médicos também a indicarem essa via de natural, onde a gente, mesmo que não seja católico, né, não precisa ser católico para usar um método natural, mas essa via que transforma e que nos dá assim uma visão nova sobre o nosso próprio corpo. Um método que também aproxima o casal, porque quando você toma uma pílula, o marido fica só olhando, né? Ele não participa ali dessa decisão, né? Do que vai acontecer. Né? A mulher recebe todos os malefícios e o homem fica olhando. Né?
E com o método Billis, não. Vocês vão conversar, vão ter a coparticipação, a corresponsabilidade. É diferente, totalmente. Vocês vão sair com um monte de dever de casa hoje, viu? Presta atenção aí. Você falou em lavagem cerebral. E eu tava... Rapaz, ter lucidez nesse mundo é igual, e ter um surto psicótico é a mesma coisa, né? É mesmo. Você tem que fingir que não vê o que tá vendo. Tem que fingir A gente que não é tá ouvindo o que tá considerado ouvindo. doido, né? A gente é que é o doido. Pode me chamar de doido, tô nem aí não. Pessoal, me diz o seguinte aí, vocês tinham 3 filhos, então. Você falou que a 4ª filha quase não nasceu, então já tinham nascido 3, né? Não, tinha nascido 2. Né? A Laís, que ainda tá teve aqui, a Laís é a terceira? ela foi a última Gente, a filha dele está aqui. A última filha antes do Billings, né? Porque a gente teve a Lívia, que foi a primeira, né? Que inclusive eu tinha perdido o primeiro, aí quando eu tive a Lívia foi uma grande graça, né? Eu consegui engravidar por um rastreamento ultrassônico, a saber o dia da ovulação, então foi assim uma bênção. E a Laís, eu tinha parado de amamentar a Lívia e engravidei da Laís. Foi assim, uma atrás da outra. Aí, meu Deus, e agora, né? A Laís está aqui. A Laís está aqui. Mostra a Laís aí, se der. Olá, pessoal. Maria Clara. Laís e Alexandre estão aqui. Nós vamos conversar com eles mais tarde, né? Mas já fica o spoiler. Tá aí testemunhando que tá viva, tá bem, né? E também teve que viver seus desafios. Daqui a pouco ela vai contar. Com Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. E aí, a gente, depois da Laís, foi quando a gente entrou nessa via, né? A Laís tinha mais ou menos uns 8 meses de vida. Eu já tinha voltado para o anticoncepcional de novo, porque eu não sabia outra coisa, mas quando eu conheci o método, parei. E aí foi aquele tempo que a gente deu, aquele espaçamento para aprender, para poder ensinar. Aí veio a Luíse, que é a nossa terceira, né? A Luíse veio porque a gente conhecia também o método, e essa é a graça do método. A gente conhecendo o nosso corpo, a gente sabe o dia, o tempo que você pode ter seus filhos. O método não é contraceptivo. O método de ovulação Billis, ele é um método de conhecimento da fertilidade que propicia ao casal saber os tempos para engravidar. Não é muito lindo isso? Eu sou apaixonada, né? Eu fiquei curioso uma história ainda, que eu queria tirar de vocês, que eu não vou liberar vocês se vocês não contarem. Tá. Lupes falou que a 4ª filha quase não nasceu. Mas quase não nasceu por quê? O que foi que houve? Qual foi o dilema interior que rolou aí na cabeça de vocês? Conta, Lupes. Tu vai deixar ela falar tudo mesmo? Não. Ela que sabe a verdade. Ele fala já. E se for mentira, você fala, né? Não, é que depois da Luíse, né, que foi a nossa primeira pós-Billings, né, a médica que nos acompanhava, ela disse que eu não poderia ter o 4º filho. Foi aí que entrou a Lisa, né? Não podia engravidar do 4º porque o meu útero estava fino. E aí já era a 3ª cesárea, todas foram cesáreas, né? Aí eu disse, ok, eu estava resguardada, né? Porque na Humanae Vitae de Paulo VI fala exatamente isso, né? De algumas situações em que o casal pode recorrer aos métodos naturais. Por motivos graves, né? Então, por tempo até indeterminado. Métodos naturais, né, gente? Isso, naturais. E lá nesse documento ele diz, se houver questões de saúde, então havia essa questão da saúde. Era coisa grave mesmo. Era grave, né? A médica disse que eu ia morrer. E também por uma outra situação, que era a situação financeira muito séria que estávamos vivendo. Enfim, não era para ter o 4º filho. Só que Deus colocou do meu coração de ir à confissão. E eu fui me confessar com um bispo. Era um bispo emérito, Dom Guido. Né? E aí, quando eu cheguei lá, que contei, achando que estava ótimo, né? Eu só estava relatando para ele que agora eu ia usar o método Billis para o espaçamento. Mas eu estava usando o Billis, estava tudo ok, estava lindo. Tá. Mas ele disse o que para mim? A vida farisaica perfeita. Farisaica perfeita. Aí ele disse assim... Carcaça bonita. 1 é pouco, 2 é bom, né? Mas não é só 3. Não, né? 3 é pouco, 3 é 4 pouco. é bom. Vixe, eu disse errado. 3 é pouco, 4 é bom. Então. Eu só libero você para o método Billis depois do 4º filho. Isso eu estava de resguardo da 3ª. Eu quase morri. Então, aí quando ela veio me contar, eu quase que infartei também, né? Mas foi ela que trouxe isso para dentro de casa, né? Exatamente. Por que você saiu para se confessar hoje? Mas né? olha... Quer dizer, por que você saiu para se confessar hoje? Não tinha outro padre para ir, não? Ele ouviu direito essa confissão. Então, mas assim, nós aqui, né, no Carisma Shalom, o Moisés e a Emi sempre disse para nós que as nossas autoridades são a última palavra. E a palavra de um bispo é a voz de Deus.
O que é que nos restou? E aí está a primeira base do verdadeiro método natural. Rezar. Pedir a Deus a graça, né, de saber o que Ele quer. Porque eu olhava para a Lucinha, ela ia morrer. Né? Eu não queria que ela fosse Santa Diana Bebereta Mola, né? Mas nós passamos num momento de cruz, né? Mas Deus, Ele dava palavra de posteridade, de fertilidade. Bom, mas nós pedimos ardorosamente a Ele que Ele nos colocasse o desejo de ter o quarto filho. Como é que uma pessoa diz para você, tem um filho e você não está com desejo, você não quer, como é que se faz? É você que tem que querer, então, né? Pronto, todo o protagonismo vem de Deus. Então, por isso que nós precisamos rezar, o amor esponsal, sabe? Aquele amor do seminário de vida no Espírito Santo, que você quer fazer tudo para Deus, que nós somos loucos e tudo. Então, Deus coloca o desejo de você ter os filhos. E aí é um ponto que nós podemos discernir os nossos filhos para Deus. Então, depois de algum tempo, né, nós começamos a desejar esse filho e amá-lo antes dele vir ao mundo. A gente já amava, né? E isso foi Deus que colocou no nosso coração, saiu de dentro para fora, foi fomentado, né? Foi fomentado por Deus o desejo, né? E isso durou mais ou menos 1 ano. Até que a gente, depois de 1 ano, a gente estava na livraria, nós éramos vocacionados na livraria Shalom, né? Teve um evento, que eu não me lembro o evento, e veio esse livro. O Dom da Vida e do Amor. O Dom da Vida e do Amor. É um livrinho do Dr. John Billings, né? Na parte espiritual. A gente não conhecia. Então, nós, depois de lermos esse livro, nós realmente... Pode falar. Nós fomos ter nosso ato conjugal. E eu me lembro que eu e a Lucinha, nós chorávamos de felicidade, porque o céu estava... Eu nem pensava mais que ela ia morrer, ela também não pensava que ia morrer. Mas a gente chorava, porque a gente estava desejando aquele filho que veio do coração de Deus, né? E nós ofertamos ela para Deus. Foi um ato conjugal, um dos mais lindos que nós tivemos na nossa vida, porque foi efetivamente aquilo que a Trindade sentiu no céu, nós sentimos no ato conjugal, de uma maneira imperfeita, porque no céu é de uma maneira perfeita. São João Paulo II vai dizer isso, que o mesmo, a mesmo sentimento, não digo sentimento, o que o casal sente no ato conjugal, a Trindade sente. Só que nós sentimos de uma maneira imperfeita, né? A Trindade, ele é por espírito, né? E eu não morri, né? Eu tô vendo. Mas, para complementar, alguns dias depois, nós, porque a Lucinha tinha todos os gráficos, né? Que ela anotava tudo. E nós vimos que aquele dia do ato conjugal, foi 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora. Glória a Deus. E ela nasceu no dia 18 de maio, dia de aniversário de vida de São João Paulo II. Né? Foi no mês de Maria e foi Nossa Senhora 3 vezes admirável, foi no domingo de Pentecostes. Né? Então, eu coloquei o nome dela, eu fui tentada não colocar, ela nasceu sem nome e já estavam chamando de outro nome, eu digo, não, eu vou registrar ela agora. Aí eu registrei. Agora, como a gente consagrou, não brinque com o Espírito Santo, não brinque com Deus, não. Sabe por quê? Por quê? Porque foi a primeira que se consagrou no Shalom. E só vivia no Shalom, eu digo, pegue logo a rede e vá para lá, que é melhor que você faz. E, na verdade, ela que puxou o cordão das outras 3. Bendito seja Deus. Na nossa arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório, né, ele contou uma historinha muito... Ele conta história, gosta de contar história. Não sei se vocês pegaram esse dia, a gente vai acompanhar agora. Gostaria de concluir essa minha palavra contando uma história já muito conhecida, mas eu faço questão de outra vez partilhar para que fique no nosso coração. Uma história que deve alegrar o nosso coração. Ela pode ser até engraçadinha em algum momento, mas se a gente ri por aquilo que Deus é capaz de realizar dos outros,
nós também abriremos o nosso sorriso por aquilo que Ele é capaz de realizar em nós. Então, repito, para que a gente guarde no coração, porque é palavra de amor, é palavra de igreja, é palavra de milagre. E a história nos diz o seguinte: um padre trabalhava em uma paróquia e ele tinha vários casais ao seu lado que todos eles o ajudavam. Mas havia um casal que era especial. Ele os conheceu adolescentes e eles cresceram, namoraram, noivaram, e o padre teve a alegria de assistir o casamento daqueles jovens. Pois bem, que beleza aquele casamento, quanta alegria. Mas o padre foi transferido, e ao ser transferido, ele disse àquele casal: eu vou ter que ir embora, mas por favor, quando nascerem as primeiras crianças, me chamem, porque eu faço questão de batizá-las. Pois bem, o padre foi, mas indo morar tão distante, não teve condições de voltar. E 3 anos depois ele voltou, encontrou com aquele casal. Mas o casal, que era sempre tão esfuziante, tão alegre, tão elétrico, tão cheio de Deus, estava abatido. E o padre achou estranho. E ao encontrar naquela antiga paróquia, disse: poxa vida, vocês eram sempre tão sorridentes, mas me parecem tão tristes. O que aconteceu? Então a esposa falou: padre, o problema é o seguinte: nós não convidamos o Senhor para o batismo porque uma criança não nasceu. E o nosso sonho era que logo nos 6 primeiros meses eu tivesse a notícia de que estava grávida. Mas lá se foram 3 anos e nada, e por isso estamos tão tristes. E o padre disse: olhe, eu tenho uma notícia para lhes dar. O bispo me transferiu para estudar em Roma, e quando chegar em Roma, eu vou comprar uma vela grande, vou levar até o Vaticano, vou acender essa vela, e eu tenho certeza que no momento que eu acender a vela, você vai ficar grávida, minha filha. E eles agradeceram e ficaram felizes e acreditaram que Deus faria milagre. Pois bem, o padre foi para Roma. Sim, foi até o Vaticano, acendeu a vela prometida. E assim ele passou lá 4 anos estudando para fazer o doutorado. E chegou o momento de voltar, e ele voltou. E a primeira coisa que ele fez, depois da volta, foi ir até aquela sua antiga paróquia para encontrar aquele casal. Resultado, lá estava a moça. E ao ver a moça, ele se aproximou e disse: poxa vida, eu vim aqui para ver vocês, não estou vendo seu marido, mas quero logo perguntar. E então, você ficou grávida? Porque eu acendi a vela grande lá no Vaticano. E ela disse: sim, padre, foi um grande milagre. 3 meses depois que o senhor viajou, eu descobri que eu estava grávida. Mas pasme, padre, eu estava grávida de 2 filhos. E o padre disse: que beleza, que milagre, estou tão feliz por vocês. E então, e depois? Ela disse: padre, 1 ano e meio depois, eu fiquei sabendo que eu estava outra vez grávida, de mais 2 crianças. E o padre disse: poxa vida, não é? Mais 2, que maravilha. Ela disse: mas não parou aí não, padre. Semana passada eu fui ao médico, ao ginecologista, e ele me disse que eu estou outra vez grávida, agora de 3. E ele disse: poxa vida, o milagre foi grande, vocês vão ter 7 filhos. Mas o padre, curioso, disse: mas minha filha, só uma perguntinha, em que lugar está o seu marido? Então ela disse: padre, meu marido viajou para Roma para apagar a vela que o Senhor acendeu. Que a gente viva essa alegria, esse sorriso durante todo o ano, porque Deus vai fazer milagre em nossa vida. Deus nos abençoe.
cheios de alegria. Muito obrigado, Dom Gregório, para nos encher o nosso coração de alegria. Dom Gregório é demais, né? Dom Gregório é sensacional. Mas vamos continuar aqui, vamos voltar então para nosso bate-papo, gente. Sim, Lucinha. Termina aí. Pois é, eu não morri, né? Graças a Deus. A vela continua acesa, mas não nasceu mais ninguém. Não. Mas a vela está acesa ainda. Porque o bispo falou, né? Depois do quarto eu poderia usar o método. Então, depois da Lisa Maria até a menopausa, né? Foram aí pelo menos uns 16 anos só de método Billings, né? E a gente não conseguiu mais parar de falar sobre isso, né? Enquanto tiver um casal que não souber o que é o método Billings, o que é o Maneviter, a gente não vai parar. Então, independe de qual função a gente exerce na comunidade, o ministério que a gente tiver, porque como eu costumo dizer, o método Billings para nós foi salvação. E hoje é missão, dá vontade de chorar, né? Mas é isso mesmo. Mas inclusive, missão, né? Inclusive, esses dois, eles vivem para isso. Eles vivem para iluminar as famílias, para esclarecer, para ajudar, né? Tem os instrutores no ministério, que são aqueles que vão conduzir. Inclusive a Gabriela, minha esposa, é instrutora. Quando ela entrou, eu fiquei sabendo que o marido entrava automaticamente, né? Esse ela não me contou, mas eu entrei automaticamente. Ganhei a camisa do Lupes também, né? A parte do homem é importante. A gente vai deixar os dados, né? Sim. As pessoas vão poder recorrer. O método Billings, ele é um método científico. É importante você de casa saber que a gente não está aqui falando só de igreja, né? O método é científico. Existe uma instituição internacional que começou na Austrália com o casal John e Evelyn Billings, né? Que é o OMB Internacional. E eles fundaram no mundo inteiro núcleos e centros, né? Então, aqui no Brasil, nós temos a Semplafam, que é a Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, né? No Brasil. Então, assim, o Shalom tem a grande graça de ser representante do Regional Nordeste. O Plafam representa o Nordeste para a Semplafam, né? Então, nós estamos espalhados no Brasil e no mundo inteiro. Então, todos os países têm instrutores. Aqui no Brasil, somos, acho que cerca de 1.000 instrutores. E aqui no Nordeste também nós temos em cada estado representantes. Na comunidade Shalom, nós somos um ministério, que é o Plafam. Então, aqui em Fortaleza, nós temos em alguns centros de evangelização esse trabalho, né, de acompanhamento dos casais. Também nós damos palestras, né, orientamos, porque é uma grande graça. A doutora Evelyn Billings, ela dizia que esse é o conhecimento que toda mulher deveria ter. Toda mulher, ela deveria saber que existe isso para ela optar. Como é que eu vou optar por algo que eu não conheço? Então, o conhecimento, ele é necessário. Então, a nossa luta é levar esse conhecimento para todos. Eu conto uma historinha interessante de Madre Teresa de Calcutá. Na Índia, né, houve uma época que ia ter uma esterilização em massa. E ela pediu ao governo um tempo para ela ensinar uns casais o método Billings. Que dizia naquele tempo, né, que os pobres se reproduziam como ratos. E eles precisavam ser esterilizados. Mas ela pediu essa graça, né, de separar alguns para ela ensinar o método com o auxílio do Dr. John Billings. E foi dado essa oportunidade. Aqueles casais conseguiram aprender e receberam uma carteirinha. Nesses não toquem. O governo fez a carteirinha. O governo deu. Então, assim, a intervenção de uma santa. Então, assim, não é porque é pobre, não é porque é inteligente ou não. Pelo contrário, né? Que se faça o método, né? O método é para todos. Todos podem ser ensinados. A gente ensina para qualquer pessoa, independente de religião. Né? A gente já atendeu pessoas evangélicas, já atendemos pessoas, inclusive teve uma que era judia, né? Hoje ela é instrutora do método, né? em Fortaleza. Então, assim, a gente vê que é uma graça que precisa ser alcançada por todas as mulheres. E não só as mulheres casadas, mas também as celibatárias, para entenderem o funcionamento do seu corpo. Porque o método, ele tem não só o objetivo de espaçar os filhos, mas também de conseguir uma gravidez e de monitorar a saúde. Porque através do conhecimento do corpo, eu sei o que não está certo. Eu posso identificar patologias. Quando eu sei que aquela secreção não é natural, né? Alguma coisa que eu preciso procurar um médico para me consultar, né? Ou um sangramento fora de hora. Então, o método é uma ferramenta de Deus, né?
que o Dr. John Billis, que é um homem que caminha para a santidade, né? Não sei se eu falei aqui, mas o casal, né, eles têm já uma biografia, né? Eu trouxe até o livro, o Enigma Billis, que é esse aí. Esse aqui já avisando a santificação deles. Aqui, foi feita a biografia deles. Ainda não tem em português, né? Isso é uma edição em inglês. Em inglês, é? É, sim. É importante eu mesmo, ganhei, né? Na verdade. Não, eu tive a grande graça. Eu fui agraciada. Na Graças verdade, a eu conheci a doutora Evelyn Billis, né? Eu tive a oportunidade de estar na Austrália e tem um autógrafo dela, né? Então, eu pude tocar numa santa, né? E ela está intercedendo por nós. Com certeza, eu vou morrer assim, ó, de cabelo branco não, porque eu vou pintar. Mas... Custa nada, né? Velhinha, não custa nada. Velhinha, eu vou ficar falando do método Billis, porque você, meu irmão que está aí, minha irmã, não tenha medo de entregar a sua sexualidade para que Deus ordene. Porque Deus só quer isso, que você se entregue. Porque o resto Ele vai fazer e vai transformar a sua vida, o seu matrimônio. E é isso. E para quem não é casado é importante conhecer o corpo também, porque para viver a castidade é preciso se entender, né? Exatamente. Esse programa, como ela disse, isso não é um tema religioso, isso é um tema que é para você que é católico, protestante, mas você também que é naturalista, né? Você que não come arroz, você que não come açúcar, você que é do crossfit, né? Gente, é sobre Deus, né? Isso é sobre Deus, sobre a gente, né? E aí, me perdoe, indústria farmacêutica, mas não posso fazer nada, né? São José está do nosso lado, né? É verdade. E São Rafael também. No próximo bloco, nós vamos pular uma geração, tá? Mas você não sai daí não, fica aí, viu? Tá certo. Calma aí, vamos pular uma geração para saber se Deus ele se manifesta da mesma forma ao longo dos tempos. Amém. Não é diferente, a graça se atualiza, né? A gente vai conversar com a Laís e o Alexandre. A Laís é filha deles, do Lupécio e da Luciana, é isso? É a nossa segunda filha. 02. É a segunda ou a terceira? Segunda. E o Alexandre é o marido dela, tá feliz da vida ali? É um genro maravilhoso. Será que o Alexandre tava metido, hein? A cara dele, tem cara de que Deus fez alguma coisa na vida dele. É mesmo. Vamos pro intervalo de música, daqui a pouco a gente volta com o Chico mais uma vez. Chico tá demais. Com um coração de pai, assim José amou Jesus. Com um coração de esposo, guardou Maria toda em Deus. Como o Senhor Deus fez com Israel, assim José ensinou Jesus a andar. Em ti, José, tocamos a ternura do Pai. Em ti, José, tocamos o Pai. Ó São José, fiel protetor, a ti consagramos as nossas vidas, guardião do Redentor. Ó São José, amigo de Deus, no teu silêncio e escondimento, vences as tramas do mal. Cidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... A comunidade católica Shalom preparou com antecedência o combo quaresmal para ajudar você a viver esse tempo com profundidade e sentido. As meditações foram preparadas pelo Padre João Wilkes, que nos conduz por um roteiro espiritual, baseada na liturgia diária de todo o tempo quaresmal. Ao adquirir o combo, você recebe o livreto Com Maria nas Dores do Filho, com meditações escritas por Maria Emir Nogueira, que nos ajudam a contemplar a paixão de Cristo sob o olhar materno de Nossa Senhora. E tem mais! O combo acompanha o ícone exclusivo de São Francisco, em comemoração aos 800 anos da morte do pobrezinho de Assis. Acesse livrariashalom.org e adquira já o seu combo quaresmal 2026. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Eu
eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tuas promessas, feito pra amar até o fim. Estamos de volta, fazendo barulho para todo o Brasil e para o mundo inteiro. E hoje recebendo, graças a Deus, o Chico aí, né? Ele não está em carreira solo não, é porque ele veio dar um rolê hoje, né? Chico, obrigado. E tá aí, ó. E também o Lupécia e a Lucinha dando seu testemunho, daqui a pouco eles vão falar mais, né? E agora nós vamos falar com a Laís, que foi citada e tem direito de se defender, né? E vai dizer também se os pais estão falando, o que os pais estão falando tá certo, né? Cuidado, viu? Laís e Alexandre, sejam muito bem-vindos, né? O que é que Deus fez na vida de vocês? Conta pra gente aí. Então, muito obrigada, né, pelo convite. Olha, olhando pra mim. Então, pode chorar, tá liberado. Pronto, eu vou chorar, viu? Acabei de ter filho, então tô liberada, né, Diego? Então, como vocês já viram, né, meus pais já iniciaram, né, nesse conhecimento do método Billings. A gente costuma brincar que a minha idade é a idade do conhecimento deles no método Billings, né? Então, essa aqui, né? Há quantos anos? Pode perguntar aqui, né? 34 em junho. 34 tô com 33, junho. Então ainda estou na idade de Cristo, né? Mas, enfim, eu já conhecia o método Billings, né? Método de ovulação Billings. E aí, conheci o Alexandre, né? E aí, a gente iniciou, né? A gente eu já estudei antes com a minha mãe e tudo. E aí, a gente casou, graças a Deus, em 2021. E começamos a fazer o método Billings, né? Que é uma alegria muito grande, né? O método Billings realmente é um estilo de vida, né? Então, a gente rezando, né? Sempre em oração, né? Como o papai falou. O método de ovulação Billings, primeira coisa é a oração. Sempre é Deus em primeiro lugar. Então, a gente, em setembro de 2022, já estávamos fazendo o método e decidimos, né? Ter os nossos filhos. E aí, a gente decidiu. E aí, utilizando as regras para obter uma gravidez, glória a Deus, a gente teve. Né? E que alegria, o primeiro filho. E uma semana depois que a gente tinha contado para a nossa família, a mais velha, a minha irmã mais velha, descobriu que também estava. Então, uma alegria dupla, né? Ia ser quase gêmeos as crianças. E foi uma alegria muito grande, muito bom. E aí foi passando o tempo, e aí com 6 semanas eu tive um sangramento. E aí quando eu vi, eu perdi. Perdi o meu primeiro filho. E a gente se perguntava, meu Deus, como pode? Só que eu lembrei muito, Deus já vinha me falando, assim, é incrível, né, as coisas de Deus. Ele já estava me alertando do que eu poderia passar, né? Por pregações, por palavras, e eu não entendia, depois que a gente entende, né? E aí, quando a gente, eu descobri, né, que eu perdi, eu lembrei também
que a mamãe teve uma gravidez antes da Lívia, a mais velha, que ela perdeu. E aí Deus foi me dando a consciência que Ele tinha aberto o céu da nossa família, né, com esse primeiro filho. E a gente perdeu dia 30 de novembro, dia de Santo André, o primeiro que foi chamado, né? E aí, vocês podem imaginar, a perda de um filho ninguém quer, né? Então, chorei muito, foi um deserto muito grande na nossa vida, mas Deus sempre lá. Eu não conseguia nem rezar direito, mas é incrível como Ele nos uniu como casal. Muitos casais normalmente se afastam, né? Mas a gente não, a gente, graças a Deus, foi uma graça. Hoje eu vejo que é uma graça mesmo, a gente se uniu mais. E aí eu falei, os médicos falam, não, ninguém investiga na primeira perda, né? Então, tentem, vamos lá, tentar. Tá bom, minha mãe teve 4 filhos, né? Não é possível. E aí fomos tentar, usando novamente o método de ovulação Billings para ter os nossos filhos. E aí, novamente, que alegria, conseguimos engravidar. E, ai, meu Deus, felicidade. Mas é uma felicidade diferente, né? Quem já perdeu filho sabe que quando é o primeiro, você nem pensa. Eu já tinha contado para os meus amigos, já estava contando para um monte de gente. E esse segundo foi uma gravidez diferente, mas também cheia de esperança, né? Segundo filho. Bendito seja Deus. E aí eu contei para minha família e tudo. E aí, outra bomba, né? A gente foi para ultrassom e a médica disse, olha, não vai evoluir. Essa gravidez não vai evoluir. Não ouvíamos nem o coração. Então, a gente não soube nem o sexo das crianças, né? E aí, por incrível que pareça, caiu no retiro da Semana Santa. E aí, eu fiquei no meu coração, meu Deus, eu preciso falar com a Emi, a nossa cofundadora, né? E a gente estava lá, a mamãe do nada foi falar com ela, Alexandre, essa é a hora. Isso no meio da catedral. Aí eu vou correr. Saí correndo. Oi, Emi, comecei a dizer a minha história. Eu ainda estava grávida, porque eu não expeli naturalmente. E aí eu falei, Emi, eu preciso de um milagre, né? E disseram que a minha gravidez não ia evoluir. Ela disseram, né? Então vamos fazer o seguinte. Você reze. Você compre um livro chamado Cura entre Gerações, que é do padre Marlon Múcio. E falou, faça essa oração com toda a sua família. E é um livro muito interessante, fininho, baratinho. E aí eu juntei toda a família e a gente fez a árvore genealógica, né? Colocando os pecados até conhecidos, públicos dos nossos antepassados e rezamos sobre isso. E também isso, muita oração, muito choro, muito assim, né? E aí a nossa formadora comunitária maravilhosa, Ana Paula, ela, atenta à voz de Deus, viu que vários casais da nossa célula pretendiam também ter os seus filhos, né? E aí ela conseguiu uma relíquia de Santa Giana Beretta Molla e falou, gente, vamos fazer uma novena aqui de Santa Giana Beretta Molla. E aí a gente fez essa oração. Então, com muita oração, mas também já que era a segunda perda, ninguém sabe até hoje o que aconteceu. A gente foi fazer os exames e tudo ok. A médica falou, se eu fosse vocês, eu tentava novamente. Então, vamos só recapitular. Então, já foram, até agora... 2 gestações perdidas. 2 gestações perdidas. Quanto tempo de casado vocês estão? 2021. Sim. Faz 5 anos agora esse ano. Então, vocês agora estão na situação onde vocês têm um histórico já de 2 perdas gestacionais, né? E vão se abrir novamente. E você pode imaginar, né? O casal aberto à vida desde 2021, isso já era 2024. As pessoas perguntavam, né? Falavam assim, cadê os filhos de vocês? Aí eu, meu Deus. Mas assim, a esperança no coração, né? Vinha uma frase sempre na minha cabeça. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, continuamos, né? Embora não conseguia rezar, Deus aparecia numa orquídea que já estava morta, num passarinho que canta na varanda quando eu estava mais triste.
E o Alexandre, graças a Deus, essa rocha, né? É o papel mesmo do homem, né? Essa rocha do meu lado. Mas é graça de Deus, porque por nós, por mim mesmo, não tinha forças, não. Como é que você viveu isso aí, Alexandre? Vamos voltar um pouquinho, Alexandre. Como é que você viveu esses 2 primeiros momentos aí? Você estava ali, ela disse que você é uma rocha, né? Mas como é que era essa rocha por dentro aí? Com quem que você se espelhava? É assim, não. Particularmente da primeira gravidez, foi o seguinte. Depois que a gente soube, perdeu e tudo, vai cair na ficha. Ficou uma cena muito forte para mim, até hoje fica, né? A gente deitado na cama, no nosso quarto lá, conversando. E uma graça muito grande de Deus que eu tive no dia foi de ter uma paz muito forte, uma serenidade muito grande. Eu conseguia abraçar ela, ela chorava, eu conversava. Então, assim, eu tinha essa calma e essa tranquilidade para conversar com ela sobre o que estava acontecendo. E assim, eu entendi, eu estava sofrendo muito também, mas assim, para mim tudo graça de Deus. E assim, é uma memória muito forte dessa paz que eu sentia, de poder confortá-la, estar com ela, conversando. Já na segunda gestação, que a gente perdeu, eu rezei muito. A época que eu acho que mais rezei na vida foi essa. E eu pedia muito para Deus, assim, que a tua vontade seja a minha vontade. Porque a gente queria ter filho, estava naquela segunda, desenvolve ou não desenvolve. E eu tive uma experiência também muito legal com Nossa Senhora, numa adoração, lá no Salão da Paz, inclusive. Senti meu corpo queimar. E era pela minha família aquilo ali, sabe? Eu passei por aquilo rezando pela minha família, pela minha esposa, pelas gestações, inclusive, dos bebês que tinham passado. Então, assim, isso foi me sustentando. Foi graças a Deus, procurando a Deus, tendo a atitude de procurar, de ir atrás, de rezar, né? E aí ele foi nas experiências me conduzindo e me dando essa, à medida do possível, claro, essa calma de passar por esse vendaval, essa turbulência, né? Então voltamos, Laís. 2024. 2023, E aí a gente lá, né, e essa expectativa. E aí a médica pediu até pra gente se passar um pouco por conta dos exames, né? Porque precisava fazer os exames para ver se estava tudo ok. E aí tudo com método de ovulação Billings, né? E aí a gente falou, pois então agora vamos embora, vai dar certo. Se Deus quiser, tem esperança. Santa Giana Beretamola, intercessão da nossa cofundadora, né, Emi. Então, a gente entregou nas mãos de Deus, literalmente, né? Tudo, oferta. E aí, a gente engravidou novamente. Porque o problema não era engravidar, o problema era dar certo, né? E eu lembro como se fosse ontem, a gente indo para o ultrassom, para ouvir o coração da criança. É incrível, todos os ultrassons a gente entrava rápido, mas dessa vez a médica demorou tanto. Aí vocês podem imaginar o Alexandre era a mão tremendo, molhada, querendo trabalhar para esquecer. Mas a gente ouviu o coração da nossa primeira filha, né? Terceira filha, né? E aí, só alegria, né? Só alegria. E eu lembro muito que a minha formadora pessoal na época estava rezando por mim e falava que essa criança traga muita alegria. Ela pode nem ter repetido isso, mas ficou ecoando na minha cabeça e eu achava que era um menino. E aí eu falei assim, Senhor, tu está dizendo que é uma menina e se chama Letícia, que é a alegria? Aí isso tudo em oração, né? Aí meu Deus do céu, e agora, né? E aí, um pouco antes da gente sair para o nosso chá revelação, eu não costumo escrever em post-it, mas eu não sei por quê, porque cargas d'água, tinha um post-it em cima da minha escrivaninha, Isaías 60:15. Quando eu fui abrir, tinha assim, farei de ti um orgulho, alegria de geração em geração. Aí eu falei, Alexandre, eu acho que a Letícia vem aí. E aí, glória a Deus, era menina, Letícia. Se vocês tiverem a oportunidade de vê-la hoje. Só alegria mesmo. De fato, é só alegria, só sorriso. Aparece aí a Letícia, vamos botar as imagens da Letícia. É a alegria, ela é fantástica, ela é perfeita. E aí, pronto, né? Ave Maria, coroados, né? Com essa graça da alegria na nossa casa. E aí deu tudo certo. Ela nasceu saudável, muito maravilhoso, né? E aí, ainda em 2024, a gente teve o fórum. Aí o padre Silvio Scopel, ele estava falando.
E aí ele falou assim, pessoal, daquele jeito dele, né? 2025 é um ano jubilar. É um ano jubilar da esperança. Casais jovens, tenham filhos nessa época. Porque você vai ter o seu filho vai ter a oportunidade de iniciar a vida dele no ano da esperança. Eu mesmo nasci no ano jubilar. E aí ele falou isso, aí o papai estava do lado. Aí ele olhou pra gente assim, sorrindo. Se olhou assim, aí já estava assim, confirmando. É isso aí, aí tem que ser tu, Alexandre, porque... É isso. Eu vou dar só o conselho dessa vez. E a Letícia com 6 meses, né, de idade. E aí, a gente sabia, então, já veio o desejo no nosso coração de ter o nosso segundo filho, né? Mas a gente não sabia que ia ser 3 de janeiro de 2025, o dia da concepção do nosso filho. E aí, dia da celebração do nome do Senhor, né, de Jesus Cristo. E aí, uma alegria também, a gente fazendo o método Billings em tudo, a gente brinca que quando eu fui dizer para o Alexandre que eu cheguei e falei assim, Alexandre, a Letícia foi promovida a irmã mais velha. Aí ele falou assim, eu sei, a gente faz o método Billings. Eu já sabia. Surpresa, né? Então, eu já sabia. Eu já sei, a gente faz o método Billings. E aí, então, outra alegria, né? A gente não sabe até hoje por que aconteceu, né, essas perdas, mas aí veio o nosso lindo, maravilhoso, a nossa paz, é o Levi. Né? Eu vendo minhas orações anteriores, eu pedia muito a Deus a alegria e a paz. Eu não sabia que Ele ia trazer elas personificadas, né? A alegria e a paz personificadas. E o Levi também foi outra, porque o que é bom, né? Deus, Ele não é indiferente a nada, principalmente a escolha do nome dos nossos filhos, né? Ele interviu para falar do nome da Letícia, que ela seria a alegria, e Ele também interviu no nome do Levi, é o nosso filho, né? Nosso segundo filho. E como é que foi? A gente conversando e rezando e tudo, aí não, João e Levi. João ou Levi. A gente foi lá, rezou, foi abrir a Bíblia. Aí eu falei assim, Senhor, os 2 nomes tem na Bíblia, então o que abrir vai ser. Aí a gente abriu e tinha lá Levitas. Aí beleza, né? Aí o Alexandre chegou e falou assim, não, eu vou fazer uma vigília. Eu vou fazer de novo. Vou fazer um retiro. Coração duro, né? Não, de novo, acho que não é isso aqui e tal. Ele queria que fosse Alexandre Júnior, né? Pronto. Sandy Júnior. Alexandre Filho. Alexandre Filho. Então foi. Quando a gente viu Levitas, aí eu falei, não, meu amor, é Levi, né? Aí ele Levi. Tá, beleza. E essa gravidez foi muito de altos e baixos, né? Mas muito na graça do Senhor. E aí eu entrei em trabalho de parto naturalmente. E aí foi a primeira confirmação do nome dele, né? Segunda, terceira, quarta, quinta. Foram várias. Foram várias. Ele nasceu em dia de São Mateus, que era Levi. Dia 21 de setembro. Né? E aí, tudo bem, passou. Eu e Alexandre, no íntimo dos nossos corações, a gente falava assim, será que é Levi mesmo? O menino já registrado. Será que é Levi mesmo? Ele nasceu dia 21 de setembro, dia de São Mateus, que era Levi, mas será? Será que não é Mateus? E aí passou. Aí a gente decidiu marcar o batizado, dia 17 de janeiro. Aí eu pesquisei rapidamente, dia de Santo Antão, que maravilha, muito bom. Eu queria dia 3 de janeiro, mas foi para o dia 17, por razões, né, por força maior. Quando a gente chegou lá, tudo muito atribulado, aquela coisa de batizado, né? Que tem que pensar na vela, pensar em tudo. Aí o padre, na hora da pia batismal, ele falou, vocês escolheram esse dia ao acaso? Ou vocês... Aí eu falei, não, foi ao acaso. Eu sei que é Santo Antão, né, padre? É um santo maravilhoso. Aí ele falou, olha, hoje o evangelho diz que é a vocação de Levi. Aí eu peguei, comecei a chorar. Eu levei Mateus também, né? E assim, no Evangelho só tem essa parte que fala de Levi. Então, era Deus abrindo o céu e falando assim, é Levi, é meu filho, Levi. Né? E foi uma alegria
triplicada, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer a Deus, né? Por conhecer desde o início do nosso casamento, né? O método de ovulação Billings, que permeia toda a nossa vida, toda a nossa vida. É um estilo de vida, né? Não é... Mas, assim, e tudo sempre tendo Deus como centro. É isso. Bendito seja Deus, viu? Agora sim, o Padre Silvio deu um recado, eu vou dar... Tem mais um para botar o homem é uma rocha. Tem que perpetuar a história dele aí, né? Pedro, próximo. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande Pedro. Tem que fazer homenagem para esse homem aí, que ele tá... É a presença de São José, né? Clássica. Ananda, tem quanto tempo aí, Ananda? Que horas? Quanto tempo eu tenho ainda aí? Oh, maravilha. A Ananda estava me sugerindo aqui, porque eu realmente, tanto você falou, Lupes, como a Laís também, né? Do mistério que existe no nome dos filhos, né? Realmente existe uma vontade do céu para colocar o nome dos filhos. Eu só não vou contar as minhas histórias hoje, porque senão eu ter que gravar outro programa aí, né? Que eu falo demais. Pois vamos aqui continuar, gente. Ó, Lucinha, Lupécio, a gente viu aí um testemunho do método Billings sendo utilizado realmente como uma via segura de fecundidade, né? E não uma instrumentalização, assim, antinatalista, natural, né? Uma coisa assim que o pessoal fala, né? Mas eu queria que você ainda falasse antes da gente ir para a adoração, porque nós precisamos rezar pelos irmãos que estão com a gente, né? Porque isso tudo envolve questões espirituais muito graves, muito sérias, e só Jesus na causa. Eu queria que você falasse nesse tempinho que a gente ainda tem, de outras dimensões que você lembra aí que são importantes salientar e que o ministério de vocês tem conseguido ajudar de alguma forma as pessoas. Realmente é uma graça muito especial ser instrutora do método, né? A gente alcança os casais de uma forma mais íntima, que os casais não falam para ninguém. Tem assuntos que ninguém se abre, né? E é um sacerdócio, né? Nós somos assim, é um solo sagrado que a gente pisa quando a gente atende. E eu tenho percebido durante esses anos, né? São 33 anos de experiência, né? E agora com a maturidade e com os relatos, né, que eu venho vendo, eu vejo que muitas mulheres que chegam na menopausa, que não teve a experiência do método Billings, elas confundem a baixa hormonal com a falta de amor. Então, com a queda do estrógeno, né, a queda dos hormônios, a mulher realmente, na menopausa, ela perde a libido, que é o desejo sexual. Mas o amor, ele não é um desejo sexual. O amor é uma decisão, né? Então, a mulher com 50 anos, ela não vai deixar de amar o esposo pelo fato de não ter aquela atração que ela tinha na sua fertilidade. E nisso, o método Billings ajuda as mulheres. Porque se a mulher, antes da menopausa, ela educar, né, o seu esposo, ensiná-lo, conversando, que ela precisa ser estimulada, que o ato conjugal não pode ser aquele ato conjugal de qualquer forma, né? É preciso vivê-lo com intensidade, desde a preparação, o próprio ato e o pós-ato, né? Então, o marido ele precisa ser educado a namorar mais com a esposa. Não há mulher fria, há mulher mal amada, mal estimulada. Então, quando eu vejo mulheres dizendo isso, e já aconteceu, eu não amo mais meu marido, eu digo isso aí, você ama seu marido. Isso aí é hormonal. Vocês precisam de acompanhamento, né? De oração, de orientação em relação até ao próprio ato conjugal. Então, o método ele educa as pessoas. Então, é uma grande graça a gente poder alertar as mulheres sobre isso. Porque as mulheres têm se separado dos seus esposos por uma desinformação, né? O amor não é isso. É muito importante eu complementar. Então, é muito importante a continência periódica, né? O que é a continência periódica? São tempos e tempos, nós espaçamos nossos filhos por grave, né? Situações graves, ou por situações de enfermidades, né? Mas a gente não deve esquecer que não é um período de ociosidade, não é. Eu não posso nem encostar na minha esposa porque ela está fértil. Não é isso.
Nós devemos aprender a namorar como eram os namorados. A gente se abraçava, a gente se beijava e cada um ia para a sua casa. Mas para o casal nós podemos fazer um jantar à luz de vela em casa mesmo, ou sair para jantar, assistir um bom filme. Isso é muito importante, entendeu? Para reativar o desejo do amor. Para quê? Porque para preparar, né, para o próximo ato conjugal, né, para a grande celebração do ato conjugal, né, que nós precisamos elevar, né, a dignidade humana no ato conjugal, né? A coisa mais gostosa, assim, e nós não devemos ter vergonha do ato conjugal. São João Paulo II, ele nos diz, o ato conjugal nos leva ao novo nascimento, né? Isso é muito importante. Namorar quando não se pode ter o ato conjugal. Sempre em namoro. Então, sempre você vai se preparar melhor, né? Você vai... de várias formas, né? É muito importante a gente perceber esse período, né, de continência periódica, né, para que a gente viva melhor o nosso matrimônio e que a gente celebre no ato conjugal, né? Esse tempo todo. Fui eu, Alexandre e Laís. Que conselho vocês dariam para os jovens, né, que estão acompanhando aí, que estão namorando ainda? O tempo do namoro é esse alicerce, a gente aprende a viver tudo, né? Inclusive a continência, né? Então, tem alguma coisa que vocês poderiam dizer antes da gente ir para a adoração daqui a pouco? Olha, uma coisa que eu estava lembrando com a Laís aqui, nesse período todo que a gente passou, a gente sempre fez o Beracá, que é a oração da família. Então, quando a gente fala, a gente parou para rezar, a gente rezou, tal, muitas vezes eram beracás, né? Então, uma vez por semana, tem um livrinho também do Beracá, né? Que você pode comprar, pode ler. Ele vai te orientar ali, é bem simples, bem básico. Mas isso é o que dá um norte para você, a oração. Tempo de oração, tempo com Deus, para que você possa ordenar a sua vida dentro daquele momento que você vive, né? Se eu sou um jovem solteiro, ou um jovem casado, ou num caminho do matrimônio, né? Então, acho que isso é a dica básica que a gente dá para poder passar pelas tribulações, as dificuldades, tudo que vem a enfrentar, né? É isso. Você quer falar alguma coisa, Lucinha? Eu queria. Diga. Tem uma oração nessa encíclica Amoris Laetitia, né? Aliás, é uma exortação apostólica do Papa Francisco, que é muito bela. E eu vejo assim que hoje ter filhos é um desafio, porque antes, quando a gente via uma grávida, a gente reverenciava. Hoje as pessoas olham para a grávida e dizem, Ave Maria, mais um filho. Minha esposa foi maltratada na academia. Exatamente. Porque estava grávida. Isso. De graça. As pessoas, elas não reagem positivamente a uma grávida, né? E o Papa Francisco, com a sua sensibilidade, ele fez uma pequena oração, né, nesse documento, que eu gostaria de me dirigir a você que está grávida, né? Que diz assim: a cada mulher grávida, quero pedir afetuosamente, cuida da tua alegria, que nada de tirar a alegria interior da maternidade. Tua criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos, as preocupações, os comentários alheios ou os problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Ocupa-te do que é preciso fazer ou preparar, mas sem obsessões. E louva como Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Vive com sereno entusiasmo no meio dos teus incômodos e pede ao Senhor que guarde a tua alegria para poderes transmiti-la a teu filho. Não tenha medo de ter filhos, não tenha medo dos comentários. É isso a mensagem que eu deixo, né? Sejam fecundos. Tenham filhos, é a melhor coisa do mundo. Porque os filhos, não é bom ter os filhos, mas melhor é ter os netos. Então tenham filhos para ter os netos. Netos é bom demais. É verdade. Tem que ter a assinatura do avô no final, né? Avô é bom demais também.
Eita, gente, vamos lá. Vai ter muita libertação hoje. Tô sentindo, viu? Jesus vai estar conosco ali no altar, tá? Teremos a intercessão de São José. Daqui a pouco o Padre Kleber vai estar conosco aqui no momento de adoração. Nós vamos rezar pelas famílias, nós vamos rezar por você. E a gente deu muitas indicações aqui. O Alexandre acabou de falar do livro do Beracá, que está na livrariashalom.org. E eu quero lembrar, como eu falei na semana passada, nós estamos ainda no período da quaresma, né? Vamos ter essa pausa no dia 19 com São José, esposo de Maria, que inclusive aqui no Ceará até é feriado, porque é o padroeiro do estado, né? Mas você pode ainda viver a sua preparação para a Páscoa com a comunidade Shalom, através do nosso itinerário quaresmal, o Deserto da Ressurreição. Eu não estou exatamente com o livro aqui agora, mas a gente pode colocar aí o GC da Livraria Shalom. Você pode ir agora lá. Pronto, tá aí. GC da Livraria Shalom. E você com o cupom FZB15, olha a dica, você vai fazer compra na Livraria Shalom, bota FZB15, que cai 15%. Interessa, vai você encher o carrinho, tá uns R$300 já? 15% em cima dos 300, não é só em cima do livro da quaresma não, tá? Se você colocar o livro do Beracá, que vai te ensinar a rezar com a tua família, fazer um momento de oração com a tua família, FZB15, né? Se você quiser colocar algum livro do itinerário do Ordo Amores, né, como a gente tem aqui, e eu posso mostrar daqui a pouco antes da adoração também, o Fio de Ouro, o Alexandre está segurando aí, o Fio de Ouro, o És Precioso, todo esse itinerário você pode adquirir dentro do site da livrariashalom.org. São livros maravilhosos, tá? Que vão te guiar, te nortear nesse itinerário de cura, libertação e oração. Viva bem essa Santa Quaresma. Eu já falei aqui, não é porque você começou a cavar um buraco que você tem que se enterrar nele. Ah, a quaresma já começou, não fiz penitência, não fiz nada. Respira fundo e deixa que o Espírito te conduza. Não é eu vou me penitenciar, vou me rasgar. Não, o Espírito Santo vai te conduzir. É o melhor momento do ano. Vamos então para o intervalo. Vamos mais um aí, Chico? Chico Martins. Bora mais uma. Vamos para o intervalo e daqui a pouco, adoração ao Santíssimo Sacramento. Fala para todo mundo aí, envia tuas intenções para os nossos canais de comunicação, @Fazendo Barulho, via direct. Quem está acompanhando no chat do YouTube, quem está acompanhando no YouTube da Rede Vida também, use o chat para louvar a Deus, se manifeste, né? Se você tem braços para erguer, erga. Se você tem o que dizer, diga, né? Mas não deixe de participar, não fique de fora desse momento. Alegrai-vos e exultai, povos todos celebrai e cantai a glória de Deus. Alegrai-vos e exultai, povos todos celebrai e cantai a glória de Deus, que em nós resplandeceu. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... A comunidade católica Shalom preparou com antecedência o combo quaresmal para ajudar você a viver esse tempo com profundidade e sentido. As meditações foram preparadas pelo Padre João Wilkes, que nos conduz por um roteiro espiritual, baseada na liturgia diária de todo o tempo quaresmal. Ao adquirir o combo, você recebe o livreto Com Maria nas Dores do Filho, com meditações escritas por Maria Emir Nogueira, que nos ajudam a contemplar a paixão de Cristo sob o olhar materno de Nossa Senhora. E tem mais! O combo acompanha o ícone exclusivo de São Francisco, em comemoração aos 800 anos da morte do pobrezinho de Assis. Acesse livrariashalom.org e adquira já o seu combo quaresmal 2026. Este é o momento onde o próprio Jesus decide vir ao nosso encontro, decide vir nos visitar. O próprio Jesus que iluminou
a Lucinha, o Lupécio, a Laís, o Alexandre, e que nos ilumina a nossa consciência, nos faz ter consciência do pecado e também da vida na graça que Ele tem preparado para nós. E eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento de iluminação para muitos, um momento de cura, porque onde Jesus entra, onde Jesus passa, nem nós neste lugar podem continuar como estavam. Ele transforma tudo e nós desejamos ter essa experiência com Ele. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus em nosso meio. Desejo os teus rios que levam a vida onde não há, beber das tuas fontes, ser reconduzido ao teu altar. Desejo os teus rios que levam a vida onde não há, beber das tuas fontes, ser reconduzido ao teu altar. Senhor, eu renasci das tuas águas e hoje vivo pra te louvar. Eleva a ti o meu coração, que nunca cesse a minha adoração. Quero te adorar, quero te exaltar. Sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Quero te adorar, quero te exaltar. Sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Cante essa verdade. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Te pertencer enquanto eu viver, te amar. Erguendo os nossos braços, te pertencer. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Te pertencer enquanto eu viver, te amar. Quero te adorar, Jesus, nesta adoração, nós queremos mais uma vez declarar o nosso pertencimento a Ti.
Te pertencer é o nosso prazer. O prazer que nós tanto buscamos, muitas vezes nas quedas, no pecado, nas imundícies desse mundo, atraídos por falsas ilusões, por falsos presentes. Este prazer que buscamos se acha em Ti. E de fato, nós pertencemos a Ti, Jesus. Todo o nosso ser pertence a Ti. A nossa imaginação, os nossos afetos, as nossas potências, os nossos órgãos vitais, o nosso sistema reprodutor, as nossas relações, os nossos anseios, tudo pertence a Ti, Jesus. E há todo o prazer do mundo neste pertencimento. O Salmo diz: delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Não só delícia, não só prazer, mas também alegria. Alegria. Alegria que brota da cruz. Alegria que brota do sacrifício do entregar-se, Jesus. Comunica essa alegria a nós, Jesus. Comunica a Tua paz a nós, Jesus. Comunica o Teu shalom a nós. Comunica o Teu amor, Senhor. O amor comunicado de Jesus vai baixando muitas armas. Muitas pessoas que se apresentavam diante de Jesus com resistências, com argumentos para se defender do Senhor. E o amor de Jesus, seu Espírito soprado sobre nós, vão baixando essas armas, essas resistências. Pessoas escondidas em trincheiras prontas para atacar com medo de Jesus. Jesus vem suavemente baixar essas resistências. Resistências muitas vezes interiores. Resistências à santidade. Resistências à castidade. Resistências a uma vida santa e unida a Deus. O Senhor vem pacificar para comunicar a sua palavra, pacificar para comunicar o seu querer, pacificar para comunicar a sua paz. O Senhor vai livrando pessoas, libertando pessoas do sentimento de culpa, seja da culpa por não ter filhos, você que se culpa diante do seu casamento, mas também pessoas que enxergam problemas na família como problemas seus, como culpas suas. O Senhor te liberta do sentimento de culpa. Ele não coloca sobre ti nenhum jugo,
nenhuma culpa. E Ele te mostra que é pelo toque dEle que gera a vida, que gera a paz, que gera o perdão, que tudo pode recomeçar na tua família. E o Senhor te dá a graça, tanto a você, família, quanto a você, jovem, adulto, de sentir desejo pelas coisas de Deus. A alguns casais o Senhor dá o desejo pelos filhos, por viver de uma forma santa. E a alguns outros o Senhor dá o desejo de viver a sua vida de trabalho, de amizades, de uma forma nova, uma forma santa, sem culpas. Eu confirmo a cura desse sentimento de culpa. O Senhor me falava desta culpa ter nascido na gestação. Você se culpava por causa dos sentimentos da sua mãe, que gestante se sentia envergonhada e rejeitada, e não tinha orgulho da própria gravidez. E você se sentia culpado, você assumia essa culpa para você e carregava esse resquício dentro de você. E o Senhor vai te fazendo experimentar a alegria dele mesmo pelo dom da tua vida, a alegria do céu pela tua vida. Porque se embora no teu contexto familiar existia tensão, medo e insegurança diante da tua gestação, no céu existia alegria, espera, desejo, júbilo pela tua vida e por tudo que Deus ainda pode fazer na tua vida. Por isso tome posse dessa graça agora e acolha a vida nova no Senhor. Céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre com aquilo que estou para criar. Eis que farei de Jerusalém um júbilo e do meu povo uma alegria. Sim, regozijar-me-ei em Jerusalém, sentirei alegria em meu povo. Bendito seja, Senhor, pela alegria que Tu devolves ao nosso coração, pela esperança que brota, a alegria de sabermos que Tu, Senhor, estás conosco sempre. Bendito seja, Senhor, porque o medo, Senhor, toda aquela insegurança cai por terra quando estamos contigo. Tu és a nossa alegria, Tu és a promessa de eternidade, Tu és o céu, Senhor. Diante de Ti, Senhor, todos os joelhos se dobram. Diante de Ti, Senhor, toda a realidade é transformada. Muito obrigada por todas as curas e libertações. Obrigada por todas as mulheres que se decidem em se abrir à vida. Por todos os homens que resolvem apoiar suas esposas. Por todo casal que se abre a uma nova vida nesse tempo. Bendito seja, Senhor, pelas famílias, reflexos da Tua Trindade. Bendito, exaltado, glorificado sejas para sempre, Senhor, porque novos céus e novas terras Tu crias. A Ti o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Eu te recrio hoje do nada. É do nada que hoje te recrio e te refaço, porque tenho poder para isso. Porque tenho poder para te refazer, para te fazer renascer a partir de hoje. Essa profecia que Jesus nos dá também é um convite a buscar o renascimento pelo sacramento da confissão. Porque quando recebemos o perdão de Deus no sacramento da reconciliação, somos recriados. Podemos dizer verdadeiramente que somos uma nova criatura.
E o Senhor chama muitos a renascer a partir do sacramento da reconciliação. O Senhor tem poder de nos fazer reviver, de nos revirginar, de nos fazer renascer nele. Esses novos céus e nova terra também são os nossos corpos, capazes de comunicar a glória de Deus e sua ressurreição. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor vem falar para uma mulher que em casa está ouvindo. E quando ela ouviu, para Deus nada é impossível, ela falou, mas é impossível. É impossível porque eu não consegui ainda engravidar, já são vários anos. São muitos exames, muitos médicos. É impossível, Senhor. E Ele vem te dizer que Ele só quer a tua confiança, a esperança nele, porque Ele vai realizar um milagre em ti. Ele vai te dar fertilidade para tu gritar as maravilhas do Senhor com confiança e esperança. É só isso que Ele quer de ti. Muitas mulheres agora estão sendo libertadas pela deformação que o mundo impôs. E na medida que nós falávamos, as máscaras caíam. E o poder e o amor de Deus ia nos recriando, ia recriando pelo poder e o amor do nosso Deus. Muitas mulheres estão sendo libertas agora das garras do mundo que nos deformou. O Senhor nos recria uma mentalidade nova, uma mentalidade de vida. Meus filhos, minhas filhas, eu vos amo. Sobre toda a eternidade eu já os amava. Já os amava para que vocês pudessem dar uma resposta no tempo de hoje. Eis que eu dou a chave da fertilidade a muitas de vocês. Acreditem, porque para mim nada é impossível. Vamos louvar e bendizer a Deus por tudo que Ele está realizando nesse momento. Bendito seja. Vamos louvar e bendizer a Deus te engrandecemos pelo seu poder que age. Te damos graças, Senhor. Em vários lares, em várias casas, em vários corações. Porque só Ele tem poder para isso. Muitas coisas que nós nem sequer imaginamos e jamais poderíamos imaginar, o Senhor realiza agora, hoje, porque Ele tem poder para isso. Nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos por estarmos rendidos aos teus pés nesse momento, por termos sido atraídos para estar contigo, porque tu decidiste nos reunir diante do teu altar. Foste escolha tua, Senhor. Fostes decisão tua. Fostes querer teu. Tu nos quiseste para ti. Eu tenho poder para fazer renascer corações.
quebrados, eu tenho poder para fazer renascer corações quebrados. Eu tenho poder para fazer renascer corações quebrados. Só Ele tem poder. Eu tenho poder para fazer renascer corações quebrados. É Jesus que ministra o seu poder sobre nossas enfermidades, sobre nossas incertezas, renascer corações, sobre os fragmentos do nosso ser e da nossa história. Eu tenho poder para fazer renascer corações quebrados. Tome posse dessa graça para a sua família, poder para o seu matrimônio que está prestes a desabar, a se desfazer, sobre suas relações familiares que estão comprometidas, sobre o seu sacerdócio, sobre sua vocação. Renascer corações quebrados. Eu tenho poder para fazer renascer corações quebrados. Quero te adorar, quero te exaltar, saciar o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Respondamos ao Deus que tem poder de refazer os nossos corações quebrados, que nós queremos adorá-lo sempre e para sempre, Quero te exaltar, que nós só temos alegria nele. Sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Jesus, muito obrigado, Jesus. Porque quando não mais imaginávamos, Tu visitaste a região dos mortos que existe dentro de nós. Os nossos sepulcros mais escondidos, mais apodrecidos. E vieste comunicar uma vitalidade nova no Espírito, Jesus. Possamos todos agradecer, todos, dar palavras de louvor por tudo que Deus fez na nossa história. Vamos agradecer, vamos louvar, porque Deus fez muito por nós. Deus poderoso, Deus nos retirou de todo louvor, de toda glória, de onde estávamos de toda honra, e continua nos retirando ainda hoje, porque é amor e misericórdia. Realiza, Senhor, a tua obra perfeita. Obrigado, Jesus. Porque nada escapa ao Muito teu obrigado, olhar. Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos vês e nos Bendito amas. seja o teu santo Muito nome. obrigado, Senhor. Glorificado Só tu és seja, Deus, o dono Jesus. de nossa vida. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado pelos meus filhos, pela minha vocação. Obrigado, Senhor, pelo meu ministério. Obrigado porque
em tua infinita misericórdia, tu traçastes caminhos de paz para nós, caminhos de reconciliação para nós insondáveis. E nós não somos capazes de imaginar, Jesus, aonde tu ainda podes nos levar. Obrigado, Senhor, a ti todo o nosso amor. Nós não podemos conceber. Todo o nosso louvor, Jesus. Tu és um Deus eterno. Digno de todo amor. Muito obrigado, Muito Jesus. obrigado. A tua misericórdia é eterna. Sejas louvado para sempre, Senhor. E nós queremos agora nos preparar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você agora, fique de joelhos em sinal de rendição ao teu Deus que te abençoa. Cantemos o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, Papa Leão, sobre o nosso arcebispo Gregório e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Quero te adorar, quero te exaltar, sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Quero te adorar, quero te exaltar, sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por mais um dia de graça e de adoração. Quero agradecer aos convidados maravilhosos, né? Tanto insistimos. Obrigado, Lucinha. Deus abençoe. Nós é que agradecemos essa grande alegria de poder estar aqui, né? E ainda por cima, diante do Senhor. Lupécio. Nós é que agradecemos e estamos prontos na dor e no amor. Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Amém. Laís Alexandre, fica convite para voltar depois, viu? Obrigado. Se precisar, pode chamar que a gente está aqui. Tá, obrigado. Deus abençoe. Manda um abraço às crianças. Amém. Amém. Padre Kleber, da última vez que esteve aqui, era apenas um visitante da Diocese de Patos de Minas, mas hoje é um postulante da comunidade de vida. Respeita, né? Postulante da comunidade Shalom. Obrigado, Padre, por estar conosco e venha mais vezes. Valeu, meu irmão. Conte comigo. Agora pode contar mais vezes, né? Graças a Deus, graças a Deus. Padre Kleber, você vai ver muito Padre Kleber esse ano. Estou lhe comprometendo, né? Que próximo ano ele vai para o discipulado, se Deus quiser. Né? Até a próxima semana, Deus te abençoe. A gente volta sábado que vem, 11 da noite, aqui na Rede Vida, Shalom FM, YouTube, onde quer que você sintonize a gente. Um abraço. Espero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Espero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera.